Sejam bem-vindos ao 38 News, edição Chuck Norris morreu. Mas, antes de falar de coisas sagradas, vamos falar de algumas coisas que alimentam seu ódio. Que alimentam seu ódio contra o pecado e não o pecador. Sobre as notícias, não há nada que motive mais a pessoa a retirar sua residência fiscal de um país ditatorial e criminoso. Não há nada que motive mais uma pessoa a colocar riqueza em Bitcoin, em uma reserva de valor real, do que as notícias da semana. É isso aí. Bem-vindos, 38 News, a sua dose de ódio semanal contra o pecado. Quais são as notícias breaking news da semana? Monique Medeiros foi solta. É isso mesmo. Eu repito o que eu disse. Monique é moralmente inferior a Jairinho. A mãe que permite que o padrasto assassine torturando seu filho é moralmente inferior ao próprio assassino. Se quiserem derrubar o canal, por isso derrubem. Isso não é ódio à mulher. Isso é ódio a uma assassina torturadora que tinha como dever proteger o seu filho. Monique está na rua e Jairinho no xadrez. Elon Musk é acusado de golpe, meu irmão. Elon Musk é acusado de montar um esquema para tirar bilhões e talvez trilhão de dólares de fundos passivos na sua oferta pública da Starlink. Zuckerberg admite que perdeu mais de 80 bilhões de dólares com a aventura de realidade virtual e fecha a divisão de realidade virtual, que inclusive mudou a empresa de Facebook para Meta por causa disso. Cut the losses. Zuckerberg demonstrou uma habilidade que a maioria das pessoas não tem, psicológica e financeira, que chama stop loss. Admitir quando errou e dar para trás, em vez de ficar dobrando a aposta até ser totalmente destruído. Gonê, o PGR, o acusador, o Ministério Público, que teria como função fiscalizar a lei e denunciar ele como réu criminal, declarou que Bolsonaro deve ir para casa. Será que o juiz, que deveria ser neutro, vai botar pocando em Bolsonaro? Maior breaking news da semana. Na verdade, a grande breaking news dos últimos 48 horas. Trump fica brincando de manipular mercado e deve estar, provavelmente, fazendo isso como presente de aniversário no sábado do seu filho Barron, fez 20 anos, e que já ganhou mais de 10 mil bitcoins com aquela brincadeira das shitcoins do Trump. Trump disse que em 48 horas ia obliterar o Irã se não abrisse o estreito. Faltando apenas horas para o seu prazo final ser expirado, ele disse que mudou de ideia. E que agora vai ficar 5 dias sem atacar a infraestrutura do Irã, que as conversações para o final da operação militar especial, como a Rússia fez na Ucrânia, que ninguém nunca declarou guerra a ninguém, estão próximas. Vamos ver o que acontece. Quando Trump disse que ia botar pocando, os mercados azedaram. Hoje, no pré-mercado, Nikkei abriu a -5. Quando Trump disse que suspendeu os ataques por 5 dias, o Nikkei virou de -5 para +3. O petróleo, que estava batendo 110 dólares, foi abaixo de 90. O negócio está medonho. Não sei se ele está fazendo insider trade, mas se tiver, é capaz de já ter dobrado os bilhões dele nessa brincadeira. A maioria dos artistas de artes marciais são bufa-frias. Não é o caso de Chuck Norris. Chuck Norris era um verdadeiro cristão. Alguém que, sempre que podia, evangelizava. Alguém que pagou um alto preço por pregar contra a vagabundagem, contra o assistencialismo, contra as políticas satânicas e contra o aborto. Chuck Norris foi realmente um homem completo. 7 vezes seguidas campeão mundial de karatê. Ele provou na prática o que ele dizia. Inclusive, a sua luta no Coliseu, no filme lá de Bruce Lee de 72, é um clássico e é amplamente considerada a melhor luta da história do cinema. Vamos fazer uma homenagem final a Chuck Norris, lendo uma frase da sua memória. A mídia americana nunca relembrou nem seus filmes, nem seu serviço militar e nem seus feitos como campeão mundial de karatê e lutador invicto por mais de 100 lutas. Eles relembraram que ele era um sectário de extrema-direita. Não, ele não é de extrema-direita. Quem segue a Jesus está na posição correta. Ele simplesmente se negava a seguir a Satanás. Chuck Norris não nasceu crente e morreu crente sem nenhum percalço da vida. A história é mais honesta que isso. Ele se converteu aos 12 anos em uma cruzada de Billy Graham. Foi batizado, depois se afastou completamente durante os anos de fama de Hollywood, normal, desvio, num ambiente satânico como é a Califórnia, e só voltou à fé à vida adulta, por meio de algo bem simples. A esposa lendo a Bíblia em voz alta em todas as manhãs. Normalmente é o contrário. Raramente a mulher leva o homem a Deus. A influência paterna é mais de 10 vezes mais determinante para a fé dos seus filhos do que a materna. Saiba que essa é a sua responsabilidade de pai. Você é o cabeça da família. Eu estava sempre com raiva. Tinha um buraco enorme no meu coração. Nada mais me fazia feliz. Então, ela começou a ler a Bíblia em voz alta para mim.
E foi como se Deus dissesse: Chuck, é hora de voltar para casa. Agora, meu coração está cheio de novo. Se você tem ansiedade, se você tem ódio, se você tem dor, se você tem medo, a resposta para isso é Jesus. A Red Pill salva a sua vida, mas quem salva a sua alma é Jesus. Eles querem tirar isso de você. Eles querem proibir a mensagem de Jesus e eles querem proibir a Red Pill, que é o conhecimento tradicional que seus bisavós e tataravós sabiam. Eles querem tirar a sua vida e querem tirar a sua alma. Se você permitir, é isso que vai acontecer. Vamos aos gráficos. Hoje, inclusive, mais uma breaking news. Michael fucking Saylor anuncia ter comprado mais 1.031 bitcoins. Esse cara é um degenerado. O fechamento de ontem, o petróleo Brent, aqui ó, máximo fechamento de 109. Olhe pra cá, hoje já abriu em 113. Ou seja, tinha tudo pra bombar, pra explodir, com a expectativa que Trump arregaçasse. O que aconteceu não foi Trump arregaçando. O que aconteceu foi um porta-aviões americano pegando fogo, inclusive com diversas acusações de sabotagem da galera querendo voltar pra casa depois de 9 meses sem ver a família. E a desmobilização, a perda de um porta-aviões na região, pode inclusive ter precipitado essa decisão de isso não é trégua, não é armistício. O que Trump declarou, imagem na tela, é que não vai atacar a infraestrutura do Irã. O medo não é que o Irã, os Estados Unidos e os países do Golfo destruam estruturas militares recíprocas, é que eles destruam infraestruturas de água e energia recíproca. Isso geraria milhões de mortes e um desastre de dezenas de milhões de pessoas tendo que ir embora de seus países. O petróleo hoje abriu a 113, bateu 114, foi ao mínimo de 96 e fechou a 98. Pois é, meu irmão, petróleo com muito mais volatilidade que Bitcoin. Vamos ao ouro. Ouro hoje foi um vexame medonho. E gostaria de deixar claro que essa máquina é de Wesley. É ele que tá acompanhando o Magazine Luiza. Não é isso, Wesley? Hein? Você que clicou nisso. Essa máquina é minha ou sua, velho? Mas quem que tá aí do lado? Sim, mas tá, clicou porque tá na lista aqui, porra. Tá na lista. Porque tá, não. Veio a porra que você botou. A minha lista é diferente. Você acha que a minha lista é isso que tá Tem aqui? login aí? Como é que tem histórico? Não sei. Tem login nessa porra? Não, não tem login no Não tem, não? No TradeView. Você não tá logado, não, rapaz? No TradeView? Tá o default meu deixa logado, você não deixa não seu? O ouro abriu a 4.472 dólares e bateu a mínima de 4.100. Bicho, o ouro chegou a cair 10% em 24 horas. Depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias de queda. Por quê? 20% do comércio do ouro do mundo físico é Dubai. Vá agora em Dubai. Os preços estão 5 a 10% mais baratos. Quem vai lá buscar? Pois é. Essa é uma das inferioridades do ouro. O ouro é inferior ao Bitcoin em custódia, em transporte, em divisibilidade e em fungibilidade. E também em escassez. E agora, vamos ao Bitcoin. Opa! Bitcoin subindo 4,55 no dia. Abertura de 67 e fechamento de 70.954. Eles estão deixando a gente sonhar, né não, Erlen? Vamos pro semanal. Semanal de lado, fazendo a bandeirinha de baixa. E mensal, vamos para o mensal? Ainda devagar. No mês atual, subindo apenas 5,9%. Praticamente o que subiu no dia, não é isso? Bitcoin passou por 5 meses de queda. Você queria ter comprado lá atrás acima de 100 ou agora abaixo de 70? Pois é, tá na promoção. Aproveite.